Então, vejam, essa característica é uma característica que o programa Calha Norte possui, que o sistema de vigilância da Amazônia possui e que o SISFRON, né, Sistema de Monitoramento Terrestre, também possui, ou seja, não pega muito bem você falar que é um projeto militar. Por isso que a concepção é sempre projeto civil, mas com a aplicação militar, com execução militar, ou que atenda os preceitos militares, por exemplo, muito baseado no princípio de segurança e defesa, né? Esse princípio de segurança e defesa, ele é norteador ainda entre todos os projetos propostos ou colocados na agenda governamental pelas Forças Armadas, né? Então é uma mudança, assim, quando você questiona os militares, os comandos, eles falam, não, é um projeto civil, um projeto governamental, né? Nós somos os executores, estamos à frente, realizando, mas o projeto é civil. Mas há uma mudança aí, porque, por exemplo, a percepção deles do que vem a ser um projeto civil é sempre uma perspectiva assistencialista e nunca autonomizadora. Por exemplo, autonomia em relação aos povos indígenas, quilombolas, enfim. É sempre uma tutela, né? Sim. E a própria presença de pelotões especiais de fronteira em terras indígenas ou muito próximo de terras indígenas em alguns casos, ela tem essa característica, né? Me parece também de tutela no sentido de vigilância de alguma forma, né? Então, veja, no programa Calha Norte, houve uma redução de 50%, houve uma chamada depopulação, ou seja, uma desterritorialização desses povos indígenas, né, que vivem nas áreas de fronteira, devido à instalação desses pelotões de fronteira. Isso demonstra que é um projeto militarista e um projeto que não tem nenhum compromisso com a população ali, né? Com a Amazônia, com as pessoas que vivem ali, né? No lugar. E aí você também, a sua pergunta enseja uma outra coisa. Você poderia refazê-la? Porque teria uma outra... Sim. É que você comentou em relação à tutela, e eu pensei a tutela também, além do sentido assistencialista, um olhar um pouco de vigilância, para que esses indígenas não sejam massa de manobra de organizações ou agentes externos. Tinha essa perspectiva lá atrás, pelo menos, né? Tinha, e sempre teve, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que terminou o doutoramento na Universidade Federal de São Carlos, que ela foi entrevistar um oficial, um general, para a tese dela sobre Sivan, e esse oficial comparava os indígenas a árvores, né? Ou seja, não há uma perspectiva de desenvolvimento humano, né? E tem uma questão, esses projetos SISFRON, Sivan, Programa Calha Norte. Veja, eu discuti muito e tenho discuti isso no âmbito da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, num evento regional que eu fiz aqui em 2019, que reuniu a Polícia Federal, os delegados aqui da Polícia Federal, reuniu o pessoal de diversos órgãos, né, que atuam ali na região da fronteira, a Marinha, né, que está aqui próxima de Corumbá,
Todos foram assim, houve praticamente um consenso de que a questão da fronteira é uma questão social, não é uma questão militar, não é uma questão de você fazer ali uma aplicação militar. Você colocar pelotão de fronteira é um meio, é uma das formas, não é uma finalidade em si. Se for uma finalidade, é a militarização. Não é possível. Né? Nós temos que pensar a fronteira do ponto de vista, numa perspectiva social. Né? Pensando a região da fronteira, inclusive incluindo nos assuntos de defesa a pobreza, né? na região de fronteira. Mas não só também a questão da manutenção das reservas indígenas, do respeito ao povo indígena, do respeito à população que vive no local. Né? Esses pelotões de fronteira são vendidos como algo que seria uma solução, né? Você militariza a fronteira, quando na verdade a questão é uma questão social que envolve a fronteira, né? A questão da pobreza, que leva, por exemplo, à prática de ilícitos, né? Sim. Professor, sobre esse aspecto social das fronteiras, eu fico pensando em outros países do continente, por exemplo, que também tem povos originários, também tem vulnerabilidade social em regiões de fronteiras. Essa solução de militarizar, ou essa aposta na militarização, é uma tendência também no continente, em outros países que fazem fronteira com o Brasil, ou é algo muito nosso, uma herança da ditadura, por exemplo? Por exemplo, você tem um CIVAM Peru, um sistema de vigilância da Amazônia peruana. Eu me encontrei em 2009 com aquele que era um coronel, vice-presidente do CIVAM Peru, mas é um CIVAM com N lá, né? O CIVAM Peru, o Jorge Cardish Pulgar. Me encontrei com ele em São José dos Campos, né? E eu perguntava a ele o grande problema ali, porque você tem a região de fronteira, então o radar ultrapassa as fronteiras, né? Do Peru para o Brasil, e também, no caso do CIVAM brasileiro, do Brasil para... E aí eu perguntava, no caso, como seria, né? Ele falou, olha, não dá para... Você tem que integrar os dados, né? Então me parece que o Peru foi nesse caminho também, né? E certamente os mesmos impactos ocasionados no Brasil ocasionou na Amazônia peruana. Professor, estava dando uma olhada na sua dissertação de mestrado lá de 2013, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. Muita. Mas você escreve algo que me chamou a atenção, que parece muito atual, que nas considerações finais, que a militarização da Amazônia e a forte presença das Forças Armadas na vida nacional está relacionada ao fato da sociedade civil não ocupar um espaço de atuação que seria reservado para ela. Então hoje, se a gente olhar construção de escolas, postos de saúde, ginásios de esportes, mesmo em municípios distantes das faixas de fronteira, isso continua recebendo aquele carimbo do Ministério da Defesa, e parece que tem um peso simbólico também de legitimação das Forças Armadas junto a essas populações desses municípios. Me pergunto se precisaria de fato passar pelo Ministério da Defesa algo que parece naturalmente pertencer à pasta, seja da educação, da saúde, do esporte. Né? Qual a intenção de manter isso no Ministério da Defesa? Né? O que estaria por trás dessa estratégia, digamos assim? Não é à toa que exatamente no governo Bolsonaro nós tivemos uma dotação orçamentária do orçamento secreto ali para o projeto Calha Norte, né? Praticamente nós tivemos o que, talvez 90%, nós tivemos quase 300 milhões de investimentos ali no projeto Calha Norte, né? Do Ministério da Defesa, por exemplo, das verbas do Ministério da Defesa, só o programa Calha Norte
consumiu mais de 90% dessas verbas, né? Quase 300 milhões. Então você teve, através do orçamento secreto, das emendas do relator, praticamente uma monopolização do Ministério da Defesa, sobretudo na gestão Braga Neto, que a Braga Neto foi considerada agora, me parece que inelegível, né? E aí você então teve um conjunto orçamentário assim espetacular, maravilhoso, né? E vejam, quem deteve a maior parte dessas verbas foi o senador Alcolumbre, né? O senador Alcolumbre, eu tive reuni alguns, estava vendo aqui alguns dados. O senador Alcolumbre foi um dos senadores que mais assim atingiram, que conseguiram, né? Ele conseguiu 264,2 milhões agora em 2022 do orçamento secreto. O Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, 102 milhões. O senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia do Covid, e atrás Chico Rodrigues, ou seja, esses 4 senadores da região amazônica, eles tiveram ali, concentraram o maior número de verbas, né? E ali você constrói todos os projetos, né, de infraestrutura na região, né? Aqui no Mato Grosso do Sul você tem 15 cidades envolvidas também no projeto. Sim. Eu respondi, você gostaria de... Claro, só eu queria entender se isso passar pelo Ministério da Defesa cumpre um papel, ou cumpriu no governo Bolsonaro, pelo menos, de legitimar os militares também. Você está lá vendo no seu bairro uma escola sendo inaugurada, está lá a plaquinha, Ministério da Defesa. Isso acaba criando um vínculo, né? Olha, isto é um projeto. Isto é um projeto, né? Não é à toa que isto ocorreu no governo Bolsonaro, né? A partir de 2017, 2018, nós nos surpreendemos, nós achávamos que, por exemplo, a questão dos militares, né, no que nós chamamos de tutela militar, eu nunca acreditei nisso, né, mas muitos acreditavam muitos pesquisadores, muitos colegas, que a questão da tutela militar ela estava superada. E muitos amigos, né, ali da ABED, da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, falavam, não, essa questão dos militares, né, da ditadura militar, esse assunto já deve ser, sabe, nós devemos virar essa página, essas discussões, não mais. Então nós nos surpreendemos no governo Bolsonaro com a ascensão dos militares, sobretudo a partir de 2016, já no governo Temer, né, com o golpe. Eu tenho um livro escrito, Ex-Autoritarismo, a Ditadura Revisitada, em que eu mostro, né, a ascensão dos militares, sobretudo no governo Temer, né? Então, isso é um projeto, né? E aí nós nos surpreendemos vendo os militares agora tendo um projeto de poder, né, voltando através do governo Bolsonaro e tentando se consolidar no poder, né, através, exatamente, não é à toa que o Ministério da Defesa teve um orçamento fabuloso, né, e através do projeto Calha Norte, esses recursos, sobretudo do orçamento secreto, eles foram, né, distribuídos aí entre os deputados, né, e boa parte dessa verba, então, foi... né, talvez tenhamos, o futuro revele alguns esquemas de superfaturamento envolvendo o orçamento secreto, mas as obras que surgiram foram obras, né, envolvidas ali no projeto Calha Norte. Então, digamos que
Isso foi um projeto, né? Um projeto militar, de manutenção dos militares, né, no poder. Sim. Quando a gente fala de orçamento secreto, vem à cabeça esses grandes arranjos feitos em Brasília, enfim, essas possibilidades, inclusive de irregularidades, de uso político, enfim. Mas olhando, colocando a lupa, digamos, no programa Calha Norte, são vários também, várias suspeitas de irregularidades nos municípios, né? Problema grave de fiscalização mesmo. Então, Romero Jucá, por exemplo, é alvo foi algo recentemente de mandado de busca e apreensão. Teve prisão de vários prefeitos, já mais de 300 acórdãos do TCU relacionados a irregularidades na execução de obras do programa, obras que não saíram do papel, etc. Então, me pergunto também se isso, de alguma forma, o programa não cumpre uma função também de manter esses arranjos localmente, né? A gente fala em corrupção, sempre pensa muito em Brasília, né? Sim. Mas localmente me parece cumprir um papel também, né? Quando eu falo que este foi um projeto militar, eu estou me referindo exatamente a isto, né? Porque quando você libera o orçamento secreto, fabuloso, quando o governo Bolsonaro deixa, né, a distribuição de verbos do orçamento à Câmara através de Arthur Lira, quer dizer, você tem aí o estabelecimento de um pacto, né, e um pacto que Arthur Lira tentou consolidar no governo Lula, tentou fazer com que o governo Lula mantivesse, eu não sei em que medida isto foi continuado ou descontinuado, mas é um projeto, é uma aliança que envolve as obras estratégicas para o Brasil, né? Mas como todos os projetos que envolvem obras, né? Que envolvem, sempre há os desvios de recursos, né? Sempre isto em outros projetos, o Civan também, o Civan teve ali, né, acusações, inclusive teve a CPI do Civan, onde se apurou irregularidades ali em relação às verbas, né? E não é diferente no programa Calha Norte, né? Então, sem sombra de dúvidas, isto significa a formação de uma consolidação, de uma aliança política através essas emendas ao relator, né? Chamado orçamento secreto. Sim. Samuel, para finalizar já a nossa conversa, eu queria te ouvir sobre as perspectivas em relação ao governo Lula. Sim. Os 2 primeiros mandatos do Lula, eles foram caracterizados também por um aumento de orçamento, de verba para as Forças Armadas de maneira geral e para o programa Calha Norte, com uma certa revitalização do programa a partir dos anos 2000. Depois de tudo que a gente viveu, incluindo recentemente 8 de janeiro, enfim, queria ouvir a sua avaliação sobre que condições o presidente Lula tem de lidar com essa questão, com esse nó da República, digamos assim, e posicionar os militares nas funções que são reservadas a eles, né, pela Constituição. Então, eu tinha essa esperança também com o governo Lula, e sobretudo no que ocorreu no governo Bolsonaro, quando os militares assumiram a pasta da saúde, né, Pazuello, e aquilo que foi apurado pela CPI do Covid, né, CPI da pandemia, e que está ainda precisando de uma apuração, mas o que nós estamos vendo são algumas coisas pontuais vindas em processos do Supremo Tribunal Federal. Está avançando muito mais a questão da inelegibilidade de Bolsonaro, enfim. Mas, então nós achávamos que o governo Lula poderia iniciar um processo de desmilitarização, mas a atual intervenção nos aeroportos do Rio e em São Paulo demonstram o contrário, né? Demonstram que Lula tentará no máximo pacificar, né? Mas não, também nós temos que pensar
se o governo Lula possui a força para desmilitarizar, né? Nós acreditávamos que diante dos escândalos do governo Bolsonaro, né, de corrupção e tudo, isso seria possível, né? Mas o governo Lula tem sido hesitante nesta questão. Então, eu vejo que o governo Lula manterá intocado essa questão da desmilitarização, né? Tendo em vista também que precisamos lembrar que o governo Lula, o segundo governo Lula, tentou fazer uma revitalização da indústria de defesa no Brasil, onde houve um grupo da revitalização formado por jornalistas, formado por, também jornalistas, né, mas por várias pessoas da sociedade, né, a classe política, juízes, um conjunto imenso de pessoas favoráveis à criação de um complexo industrial militar no Brasil. Chegou o governo Dilma e isto acabou não acontecendo devido aos efeitos da crise de 2008. Mas era um projeto do segundo governo Lula, não só a revitalização. Então, quando nós tratamos do governo Lula, essa grande reforma, não haverá talvez nenhuma reforma, né? Haverá uma pacificação, mas não... E aí, volta ao início daquilo que você falou, a doutrina de segurança nacional, ela continua... olha, caiu a lei de segurança nacional, né? Mas a doutrina de segurança nacional, ela é mantida inclusive como um espectro cultural. Ela é parte componente do ethos militar, né? Então será de difícil dissipação, e eu até imagino os limites do governo Lula para desmilitarizar, né? Não desmilitarizar, os militares não há como você desmilitarizar, né? Os militares são os militares, mas pelo menos diminuir a influência dos militares na vida civil, né? Porque, por exemplo, projetos como a de intervenção dos aeroportos do Rio e de São Paulo, embora o ministro da Justiça, Flávio Dino, tente dizer que não é a mesma coisa, mas você admite que as forças civis não são capazes de resolver o problema, né? Claro que as Forças Armadas fazem parte, né, do Estado, e eles respondem ao governo, né? O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, assim, dizendo, mas quando os civis dependem dos militares para resolver, por exemplo, problemas como a segurança pública, e não resolve, né? E não resolve, nós partimos da ótica que, sendo duros, né? Que utilizar a força militar, o hard power, né, usando o poder duro, nós conseguiremos resolver o problema, né? E a realidade tem se mostrado que as GLOs são ineficazes, quando na verdade nós deveríamos buscar saídas, né, propostas pela sociedade civil, a longo prazo que seja, né, a curto, a médio e longo prazo. Samuel, desculpe, só aproveitando um gancho de buscar saídas pela via civil, né, para os problemas que se apresentam, só reconectando com o programa Cária Norte, seria o caso, por exemplo, de identificando que há um problema de acesso à saúde numa região de fronteira, numa região remota, ou de infraestrutura, ou de acesso à educação, que os próprios ministérios correspondentes a essas pastas fizessem programas para levar esses serviços, levar o Estado, né, os serviços do Estado para essas populações. Então, desmilitarizar também seria nesse sentido dos ministérios
civis, de alguma forma, né, assumirem essas atribuições. Né? Isso, estabelecer políticas públicas para a região de desenvolvimento humano, como eu falei. A questão fronteiriça, ela não é uma questão de segurança, não é uma questão de coercitiva, mas é muito... Porque quando você parte do pressuposto de que você tem que utilizar a coerção, né, utilizar o monopólio legítimo da violência, você está automaticamente sufocando, né, vozes, né, cujos reflexos, né, desta criminalidade, por exemplo, na região da fronteira, aquilo que vulnerabiliza as fronteiras, estão muito mais ligadas à questão social, né? A ausência de política pública, né? Que gere emprego, que gere renda, educação, né? Para que essas regiões fronteiriças sejam um bolsão de desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que isso ocorrer, mas vejam, essas populações, elas dependem, boa parte, do assistencialismo proporcionado pelas Forças Armadas, né? Como eu disse, a perspectiva não é uma perspectiva autonomizadora dos indígenas, quilombolas, dos ribeirinhos, da população que está na região de fronteira, né? Então, a questão... Eu tenho alguns artigos falando sobre o impacto da pobreza na região de fronteira e que as discussões sobre defesa nacional devem incorporar uma discussão, inclusive na perspectiva da sociologia, né? Incorporação das discussões sociológicas na defesa e nas questões de fronteira, né? Porque não são questões de cunho apenas coercitivo, né? A coerção é um meio, né? Não há uma finalidade. Samuel, muito obrigado pela conversa, foi um prazer ouvi-lo e eu te mantenho informado também sobre a publicação do material. Tá, eu gostaria que você me identificasse como professor do grupo de estudos de política internacional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? E se você pudesse também disponibilizar esta gravação da entrevista para mim, eu ficaria imensamente satisfeito. Tá certo, Samuel, vou enviar para o seu e-mail, tá bem? Ótimo, porque aí se eu tiver sua autorização após a... Não, mas aí depois, só para mim, se eu puder fazer uma divulgação dela após a publicação da matéria também, mas aí talvez seria um material exclusivo, né, do Brasil de Fato, um material que seria bom que ficasse como exclusivo do Brasil de Fato, né, mas... Eu vou avaliar essa possibilidade e lhe aviso também. Tá ok então. Muito obrigado a você. De qualquer forma para o seu uso pessoal aí, tá bem? Sim, eu gostaria de compartilhar com os estudantes do Grupo de Estudos de Política Internacional aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tá certo, sem problema, Samuel. Muito obrigado, você pela entrevista. Espero ter respondido satisfatoriamente. Com certeza. Foi bastante útil para eu compreender melhor os problemas da região. Obrigadão, Samuel. Um abraço, tudo de bom.